Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Como você sabe, eu me chamo Marcos Lopes. Você está no canal Espada Triunfante. Hoje estou recebendo aqui uma pessoa especial, certo? É o Luiz Machado, e ele é teólogo e historiador, e a gente vai falar um pouco sobre alguns assuntos, não explorar de uma maneira exaustiva, mas assim a gente vai passar assim um pouquinho sobre alguns assuntos. E eu gostaria de primeiramente apresentar aí o Luiz, ele falar um pouco dele, como é que é a caminhada cristã dele. Não reparem que eu estou só com uma lapela e a gente está dividindo entre nós dois aqui, mas futuramente eu vou ver como é que faz para ter duas lapelas, como funciona isso daí. Ok? Então, Luiz, fale um pouquinho de você aí, sobre a sua vida, como você chegou à fé cristã. Acho que não, acho que você nasceu no berço evangélico, né? Não é isso? Graça e paz aos irmãos, é um prazer estar aqui com o Marcos, falando um pouco das nossas heresias, brincadeira. Bom, minha caminhada cristã, os estudos teológicos se deu principalmente aos 16 anos, né? Eu tendo contato com a teologia cristã. Você 16 anos, você passou para a fé? 16 anos. Então você não era convertido? Não, era de berço evangélico, mas nunca me interessei bastante, assim, pelos estudos exaustivos das escrituras. Então, com 16 anos, eu tive uma experiência bem profunda com a teologia, com discordâncias até mesmo da igreja que minha mãe frequentou, uma igreja neopentecostal. Exatamente, eu comecei a questionar toda a estrutura teológica daquela igreja que me fez... Você começou a questionar? Sozinho. Até mesmo pela mecânica da igreja, que era uma igreja bem de mercado, bem marqueteira, no sentido pejorativo da palavra, né? E eu comecei ali a questionar a respeito de toda a estrutura teológica da igreja. Bom, eu sou bacharel em teologia, sou professor de história, licenciado em história, e agora estou ingressando para um curso específico em mundo helênico e línguas originais, tanto o grego como o hebraico e como algumas curtas passagens e especificações no latim. Qual que é a academia? A faculdade que eu vou ingressar agora é a Faculdade Batista de São Paulo, a teológica, e com várias recomendações boas de alguns amigos, né? Vai sair cliente de lá, né? Não tô criticando a instituição, não. Não, que isso. Então, a gente está falando aqui um pouco a respeito do mundo que a gente está vivendo hoje, o mundo pós-moderno, um mundo que está trazendo muitas ideias a respeito da cristandade no século XXI, novas ideias que até mesmo não são novas ideias, são ideias bem antigas, ideias que foram trazidas desde dos totalmente ateus, totalmente pessoas que se voltavam contra o cristianismo desde a época do apóstolo São Paulo, e chegou com essas ideias com novas roupagens, até mesmo nos dias e nos tempos odiernos, trazendo algumas ideias antigas e transvestindo-os com algumas falácias nos nossos tempos. A gente vai falar um pouco aqui, trocar um papo a respeito do pós-modernismo, que é uma coisa que está trazendo muitas teologias que, repito, não são novas, mas são com novas roupagens. Hoje a gente percebe que o mundo pós-moderno, ele traz uma teologia muito triunfalista, ele traz uma teologia que ele vai centralizar praticamente o homem no ápice de tudo. Então a gente vai entender o homem como fundador da sua história, o homem como construtor da sua história, e para totalmente a gente falar a respeito ou trazer outras ideias, a gente tem que ter uma base e uma formação teológica muito boa. Então, até falando a respeito do que eu quero estudar agora, a respeito de história, de mundo helênico, de pensamento grego-romano, ou até mesmo de outras culturas, é importantíssimo para a gente entender os contextos bíblicos e compreender como a gente está no mundo de hoje, que é um mundo moderno, que é um mundo que está provavelmente desassociando a fé cristã de tudo. A gente tem que entender
por que a gente está assim e por que esses contornos estão sendo tão famosos até mesmo em círculos evangélicos, né? Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma coisa que eu sempre tive dúvida nessas questões é a palavra pós-modernismo, porque alguns ainda dizem que nós estamos no período contemporâneo, outros dizem que nós estamos no pós-modernismo. Os dois se completam. Como é que é essa história aí? Na verdade, o pós-modernismo ele está conceituado na relativização do ser ou de qualquer ideia. A pessoa pós-moderna, ela acha que tudo é relativo. Então, a verdade não existe. Na ciência ou na era moderna, em meados do século XVII ou XVIII, com vários movimentos como os iluministas ou até mesmo o movimento renascentista ou outros movimentos dos séculos anteriores, a gente entendia que a gente se voltava através da ciência pura e tudo aquilo que era verdade era comprovado cientificamente ou empiricamente. Hoje, o mundo pós-moderno, não existe essa conceituação. Existe uma coisa chamada pós-modernismo. O que é o pós-modernismo? Pós-modernismo é quando a verdade ela é relativa. Então, por exemplo, eu posso olhar uma verdade ou qualquer outra coisa a respeito do meu ângulo e do meu ponto de vista. E o Marcos aqui, meu colega que está ao meu lado, pode olhar de outro ângulo e falar sobre a mesma coisa com outros aspectos, com outras ideias, até mesmo com o outro ponto de vista. Então, a verdade não existe para o mundo pós-moderno. Tudo que é verdade é um fundamentalismo ou é qualquer outra coisa do tipo a respeito daquela verdade. É complexo para entender? Sim, é muito complexo para entender. Qual a influência na academia isso aí? Na academia, hoje tem muita influência, por quê? Porque a gente vive num mundo ético, o politicamente correto. Então, para você agradar todos os tipos de público, simplesmente você vai ter uma fala para cada tipo de público. Então, aquela verdade ela é dicotomizada para cada tipo de público. Então, se eu tenho um público verde, eu vou trazer uma verdade para um público verde. Se eu tenho um público amarelo, eu vou trazer uma verdade correspondente para aquele grupo amarelo. Você viu isso na academia? Vi bastante na academia, num ambiente totalmente universitário, no ambiente acadêmico. Eu tive muito contato com a teologia liberal ou com o liberalismo teológico, onde se encontra a relativização da fé e até mesmo das escrituras, onde é passado cada ideia de uma forma que venha agrupar, vamos dizer assim, aquele grupo ou aquela ideia. Então, por exemplo, se eu tenho uma ideia onde não se encaixa com um texto base, o texto base do cristão ou manual de fé e conduta é a Bíblia. Se a Bíblia ela não se encaixa com aquele meu grupo ou até mesmo com aquela minha ideologia, eu vou trazer contornos de todos os lados para se encaixar com aquele grupo. Então, o que acontece? Hoje, muitas igrejas, ela traz essas ideias do pós-modernismo para se encaixar em grupos que estão reivindicando a verdade como uma verdade que machuca muito. Então, não existe verdade no mundo pós-moderno. Existe a relativização da verdade. Então, por exemplo, aquilo que é verdade para mim, não vai ser verdade para o Marcos. E se é verdade para mim, tem que ter contornos de verdade também para aquele determinado grupo. E é por isso que é importantíssimo a gente estudar outros autores que condenaram e falaram como profetas para essa geração pós-moderna, onde se existia a relativização do ser. Eu e o Marcos conversa muito sobre muitos autores, e um desses autores que eu acho que fez história na década de 60, 70, foi um teólogo chamado Francis Schaeffer, né? Esse livro mesmo que o Marcos está aqui em mãos é um livro praticamente da década de 70, né? Me indicou. É um livro que fala sobre o que aconteceu com a raça humana. Schaeffer, hoje, praticamente, é um cara que teve uma visão do que aconteceria no mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno,
Ele foi um profeta, de certa forma ele foi um profeta. Tempo, né? Não viveu nesse tempo, viveu em um tempo totalmente que era... já tinha iniciações para novas ideias a respeito da construção familiar, da base estrutural de sociedade ou até mesmo de padrões éticos, e ele já condenava nesse livro o que aconteceu com a raça humana a respeito do como é o desenvolver da raça humana, aquela raça humana que defendia a vida, que defendia valores da vida, de boa conduta, e onde ia chegar toda essa história com essa história de não existir mais verdade e dar vazão totalmente para o ambiente científico e empírico. Então, o Schaeffer ele começa a comentar nesse livro e brigar a respeito do primeiro caso de aborto que aconteceu nos Estados Unidos, na Suprema Corte. Ele fala a respeito de como foi a briga dele, de como foi a conduta dele, falando a respeito de quais seriam os desdobramentos se a gente não defendesse mais a vida, mais a conduta ética e mais os seres humanos e defendesse mais coisas que são coisas totalmente supérfluas à nossa ideia sobre vida, sobre existência. E ali Schaeffer ele briga, ele traz contornos que a medicina, até mesmo a ciência, ela defendia a vida em última instância, até o último momento, mesmo bebês nascendo com deficiências, com multiformidades, e ele defendia totalmente a ideia da defesa da vida. Ele escreve o livro também com esse médico muito renomado, o Everett Koop, falando a respeito da defesa da vida, só que ele traz as ideias de como o mundo pós-moderno ele defenderia sim a ciência, mas até a ciência ela já estava contaminada pelo ateísmo. Então hoje e o mundo moderno passou, a gente está numa coisa mais perigosa, que é o pós-modernismo, que não existe verdade, repetindo desde o nosso começo do vídeo, falando a respeito das verdades, não existe mais verdade, e como não existe mais verdade, a Bíblia é desacreditada, as verdades da Bíblia são ultrapassadas para uma geração que é totalmente progressista na ideia de vida, na ideia de família, na ideia de convívio social. E o que a gente entendeu sobre tudo isso? A gente entende que o perigo maior chegou até os ambientes eclesiásticos. O pós-modernismo hoje fala muito alto nos porões eclesiásticos, no ambiente do dia a dia, no sermão do dia a dia, até mesmo com conceitos que a gente conhece bastante, eu e o Marcos, a respeito do antropocentrismo, a centralidade do homem, o homem no centro de tudo, mas isso ainda é fichinha perto do que vem acontecendo. Muitas novas declarações foram firmadas por muitos teólogos agora que eram teólogos respeitados, mas que refizeram sua visão a respeito da vida, da Bíblia e de muitas coisas que para a gente eram coisas básicas, já definidas na fé cristã. Como, por exemplo, a gente precisa atualizar a Bíblia ela é relativa, a Bíblia ela é ultrapassada, a Bíblia ela não contém coisas para esse mundo moderno. O mundo pós-moderno ele veio modificar totalmente as verdades bíblicas que ficou naquele mundo tão antigo, no mundo, na cultura mesmo que a gente falou, a cultura grego-romana, que veio de origem dos gregos, e não serve para hoje em dia porque esses autores bíblicos falaram especificamente para esses tempos. Não, isso tudo é mentira. A Bíblia continua sendo viva, palavra eficaz, palavra que liberta, palavra que dá vida. E para essas pessoas identificar, ou você até mesmo que está vendo esse vídeo, identificar esses erros, eu aconselho para você os livros do Francis Schaeffer, os livros de outros autores que posteriormente em novos vídeos a gente vai falar sobre eles, que vão alertar você do perigo do pós-modernismo, né? O perigo dessas heresias que vem trazendo sutilmente novas ideias a respeito de como vivenciar a fé cristã. E a fé cristã, o Evangelho de Jesus Cristo é uma coisa simples de se viver. É uma coisa simples de se entender. Nós reformados, costumamos dizer que a gente vive sobre 4 pontos fundamentais, que é o ponto criacional, que é o ponto de
queda que é fundamental um reformado entender que o ser humano ele é caído, ele morreu, ele está totalmente morto. Um ponto que a gente entende como fundamento, que é o terceiro ponto da redenção, o ponto redentivo e o ponto da consumação de tudo. Então, se a gente não entender que a Bíblia ela anda por esses 4 pontos de fundamento da filosofia reformacional, a gente vai compreender a vida como o homem como construtor, o homem como verdadeiro em suas palavras, que não existe verdade em palavras de pessoas que já estão mortas, que não conseguem enxergar a realidade da vida. E o pós-modernismo ele vem trazer isso, ele vem trazer novas ideias, porque até mesmo são padrões totalmente de marketing, para pegar minorias e públicos menores que se dizem específicos de luta de classes ou até de grupos que se identificam com movimentos movimentos políticos ou até mesmo movimentos de esquerdas ou movimentos de multifacetados de esquerda, socialistas ou marxistas que falam que defendem essas minorias. Então está envolvido muita coisa, que nos próximos vídeos a gente vai trabalhar a respeito disso. Eu espero que vocês leiam os livros do Francis Schaeffer, existem outros títulos que também a gente vai dar novas dicas. E a respeito do aborto, a respeito de o que está acontecendo com essa raça humana que não dá mais valor para a vida, leia o que aconteceu com a raça humana, uma indicação muito boa aí que eu dei para o Marcos, eu espero que ele goste no terminar do livro. E é isso aí, galera. A gente vai falando mais. Eu agradeço pela oportunidade aqui com meu colega Marcos aqui. Amém. Ok. Então essa pitadinha aí, né? Na flor. A gente ouviu um pouco o Luiz Machado. E eu acredito que vai ser muito edificante para as pessoas que queiram saber um pouco sobre pós-modernismo, né? A mudança que o mundo tem sofrido nas mentalidades e nos corações. E então na próxima ocasião a gente entra um pouquinho na questão que você ia entrar aí, sobre a questão de ciências políticas. Sim. Ok? Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí pela sua atenção. Se você gostou, deixe seu like, deixe seus comentários. Se quiser se inscrever nesse canal, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.